E já de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje falando sobre dietas da moda. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje a doutora Maiara Gorino Manso, nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva funcional. Aceitou o nosso convite e brilhantemente está nos esclarecendo tudo sobre as dietas, orientações fundamentais. Já falamos sobre ovo, sobre HDL, LDL. Mas eu queria perguntar, doutora, assim, quem é a dona Mara, o seu Sérgio, o Renan? Estão lá assistindo, minha família, meus pais. Dona Mara e o seu Sérgio são seus pais? São meus pais. E o Renan Beijão é meu pra noivo. vocês aí, Deus abençoe, parabéns aí pela filhona. E o Renan? O Renan é meu noivo. Tá assistindo também? Tá assistindo Ô, Renan, também. olha É que pra tá felizado, assistindo. viu, Renan? Aí vocês não estiverem assistindo, Renan, um grande abraço aí. Ô, doutora, perguntas estão chegando. Aliás, doutora, eu queria convidar a senhora, porque nós preparamos algumas telas. Eu vou convidar aqui a senhora. Vou trazer até as perguntas aqui. Por favor, Vamos doutora, lá. aqui. Nós preparamos algumas telas, desculpe aqui, das costas para você em casa, mas aqui, doutora, assim, preparamos assim, aí eu estou vendo aqui cará, batata doce, isso aqui não é uma bola de golfe, não, é um prato aqui. Eu gostaria que a senhora comentasse isso aqui. Isso aqui é saudável, doutora? Alguns, né? Vamos comentar. A maioria sim, tá? Aqui é praticamente o grupo dos carboidratos, então temos aí o cará, a batata doce, o pinhão também entra na classe dos carboidratos, tá? São carboidratos de baixo índice glicêmico. O que é isso? Pouco açúcar. Tem a velocidade com que esse açúcar cai na corrente sanguínea. Entendi. É mais devagar do que uma batata É mais um comum, filtro melhor. exatamente, um arroz branco, aqui o arroz integral também, uma fonte boa de carboidrato, tá? A abóbora cabotiá é excelente, tá? Um alimento que eu gosto bastante, porque ela tem pouquíssima quantidade de carboidrato, uma altíssima quantidade de fibra, tá? Sustenta bastante. Aqui temos o pão integral. Eu falei que ele é o menos queridinho, vamos dizer, do que está aqui, tá? Por conta de ser um produto industrializado. Entendi. Eu acho que a gente tem que se alimentar o mais natural possível. Os industrializados entrarem quando não tiver como mesmo alimentar de comida de verdade, Entendi. aí a gente coloca os industrializados. O que é um carboidrato e o que ele faz no organismo e por que às vezes ele é considerado também um vilão? Tá. Nós temos 3 macronutrientes, que são o carboidrato, a proteína e o lipídio, tá? Macronutrientes. Isso, macronutrientes, que é por onde a nutricionista vai começar a montar a sua dieta. Entendi. Ela vai pegar esses 3 macronutrientes. São fundamentais. Exatamente, e vai distribuir... É a base. A base, tá? Os carboidratos, eles são conhecidos mais por fornecimento de energia, tá? Então, ele vai fornecer energia para o nosso corpo. Por que eles são, às vezes, considerados vilões, né? Que nem você falou. Porque eles se transformam em açúcar quando caem na nossa corrente sanguínea, desde a Todo batata carboidrato se transforma em todo carboidrato, até mesmo das frutas, tá? Que tem a frutose. Isso aí eu ia perguntar depois das frutas. Exatamente, ele cai na corrente sanguínea e se transforma em açúcar. Se a pessoa consome muito carboidrato, então aquela pessoa que no café da manhã ela consome um pãozinho, no lanche da manhã ela consome uma bolacha de pacotinho, na hora do almoço ela come um arroz branco à tarde. Então assim, ela come praticamente carboidrato o dia todo, tá? Esse açúcar está constantemente caindo na nossa corrente sanguínea. E vamos pensar que essa pessoa não faz nenhuma atividade física, ela é sedentária. O que fazer com toda essa energia? O corpo armazena, exatamente, armazena na forma de gordura. Então, e principalmente aonde? Região abdominal. Tá? Então, aí é o risco de se consumir muito, não tem que tirar, tem que controlar exatamente o consumo. É aquela questão, você tem que fazer um cálculo matemático básico, você se consome, tem que gastar. Exatamente, consumir o que vai precisar, né? Não, nada além, porque se sobrar, vai armazenar, vai virar gordura. Tá? E aqui é um detalhe bem importante para se dizer, pessoas que têm diabetes, tá? Tem que tomar cuidado, porque tá consumindo carboidrato demais, fica gerando açúcar na corrente sanguínea. Cada vez que cai um açúcar na corrente sanguínea, sinaliza a insulina. E sobe e desce da insulina. Então, toda hora a pessoa está comendo, ela ativa a insulina, cai a insulina, sobe a insulina, Entendi. cai a insulina. Isso é perigoso, isso a longo prazo pode gerar uma resistência à insulina, né, que é um pré-diabetes. A gente falou do carboidrato, mas também tem as proteínas. Eu fico imaginando que as proteínas, as grandes campeãs, são as carnes, doutora, né? Exatamente. E é importante falar que as carnes e a variedade das carnes, tá? Então, é importante a carne vermelha, assim como a carne branca e o peixe também, que é pouquíssimo consumido por conta do custo, né? Só que tem que lembrar que tem peixes que são baratinhos, a sardinha,
poxa, baratinho para consumo e ela é riquíssima em ômega 3, é riquíssima em coenzima Q10. O que é a coenzima Q10? Ela vai funcionar, é um nutriente para nossa mitocôndria, para fornecimento de energia. Entendi. Então, assim, que deve estar presente também. Desses alimentos aqui... fornecimento de energia e não é tão pesada como os outros carboidratos. Exatamente, tá? Aqui dessas proteínas eu acho que todas estão ok. Um detalhe para o consumo de leite apenas, sempre preferir um leite mais pasteurizado, não aquele leite de caixinha, porque se a gente pensar que um produto, né, que não é um alimento, é um produto alimentício, né, criado que está lá na caixinha, ele dura 6 meses, fora da geladeira, não é um produto tão saudável, né? Então, sempre preferir um leite mais pasteurizado, que são aqueles leites mais saudáveis, tá? Mas ele pode entrar, sim, como uma fonte de... Então, evitar os leites de caixinha. Consumir aqueles leites pasteurizados, que são aqueles que ficam na parte gelada do supermercado. Aqueles leites mais compridinhos, assim, que são aqueles leites... Tem no saquinho, já Exatamente, tem no saquinho, tem na garrafinha também. Não são os leites de caixinha, são os leites que ficam na parte gelada do supermercado. Entendi. Mas mesmo de caixinha, doutor, se uma pessoa vai lá, está uma promoção no mercado, vai comprar de caixinha, enfim, o que eu posso fazer em casa? Diluir um pouco mais em água? O que é? Não, eu acredito que não tornar isso constante, então não consumir diariamente, tá? Por ser um produto mais industrializado, que se você for ler a composição, ele não é só leite. Tem ele muitos corantes aí, exatamente, conservantes, que para o nosso organismo não vai ser tão saudável como, por exemplo, uma carne. E outra coisa, assim, tem que, para ficar numa gôndola, na prateleira, tem que ficar lá 2, 3, 4, 5, 6 meses. Exatamente. Está dentro de um alumínio e com o tempo também o alumínio começa a soltar alguns... Exatamente, né? Esses metais pesados para o nosso corpo também faz muito mal. Doutora, assim, mas a gente tem que mostrar para quem está em casa os óleos, né? As oleaginosas que são saudáveis, boas, né? Ótimas. Gostaria que a senhora comentasse aí. Aqui são todas as partes das gorduras boas, né? Então, assim, excelente todos esses alimentos, tá? O abacate, agora, assim, graças a Deus, ele tá vindo... Safra, né? Exatamente, o pessoal tá usando cada vez mais, tá perdendo medo de usar abacate. Porque antigamente as pessoas falavam, imagina, você tá em dieta, tá comendo abacate? Você é doido! E isso já tem mudado, tá? Porque o abacate é tão importante. É um alimento riquíssimo em gorduras boas, tá? Quase nada de carboidrato. E quando a gente fala de gorduras boas, ele vai te dar saciedade. Agora o abacate, doutora, assim, é quase nada de carboidrato, então eu posso pegar um abacate, colocar 2 colheres de açúcar, espremer, colocar mel, que delícia, afinal de contas. O que todo mundo gosta de fazer, né? Pega o abacate, é muito amargo, joga açúcar, põe leite ninho, põe um monte de coisa. Então, não. Assim como todos os alimentos, as quantidades das gorduras, até mesmo das oleaginosas, que assim, eu tenho alguns pacientes que falam, nossa, eu não posso, se eu pego um pote de castanha de caju, eu como o pote inteiro. Tem que tomar cuidado porque se trata de gorduras. Elas são importantes? Sim. São saudáveis, porém o excesso faz mal. Exatamente. As gorduras são base para hormônios. Então, assim, a gente precisa perder esse medo das gorduras naturais dos alimentos. Esses alimentos que estão aqui. Não aquela gordura do pacotinho. As gorduras saudáveis dos alimentos, elas têm que estar presentes na alimentação porque elas são base para o nosso corpo fazer até mesmo o hormônio. Quer dizer, aqui tem um óleo de oliva. Tem alguma orientação, doutora, assim? Porque a gente vai no mercado e tem 500 tipos lá. O que a gente tem que observar, doutora Maiara, sobre o óleo? Parece que tem um número lá que a gente tem que observar mais ou menos. Sim, assim. uma acidez, né? Então ela tem que ser menor que 0,5. Menor, o mais saudável. Isso. Extra virgem. Extra virgem com menor uma menor que 0,5. Exatamente. Então, pega a garrafinha lá, menor de 0,5 é mais puro e é mais saudável. Exatamente, mais saudável. E outro detalhe muito importante, por ser um óleo, a embalagem tem que ser escura também, porque a claridade oxida esse óleo. Então, preferir sempre o azeite, que vai estar na embalagem mais escura, e quando comprar, não deixar na sua casa também no lugar onde fique batendo sol. Por mais que a embalagem seja mais esverdeada, mais escura, se ele ficar em contato com o sol, ele vai oxidar. Agora, doutora, ok, eu vou lá, comprei um óleo, é um pouco mais carinho, mais escuro, etc., menos que 0,5, mas eu chego em casa, eu pego aquele óleo e vou direto na frigideira, né? E coloco na frigideira e coloco um ovo em cima. Eu acabei com o óleo ou não? Não, não acabou. Assim, mas não perde a propriedade dele? Ele tem o ponto de fumaça, né, que é considerado, todos os óleos têm o ponto de fumaça, então o azeite... A combustão dele? Exatamente. O azeite, ele não é um dos melhores óleos para se você cozinhar, a melhor gordura para você usar para cozinhar, tá? Por conta do ponto de fumaça. Mas ele pode ser colocado na salada, ele tem que estar presente
preferencialmente consumir ele na forma, assim, sem levar para o calor. Existem hoje alguns azeites que são próprios para cocção, que eles vêm até escrito que são próprios para cocção, que eles têm um ponto de fumaça aí mais alterado. A senhora falou assim, graças a Deus o brasileiro está resgatando o abacate e outros assim, alimentos mais saudáveis. Doutora, eu confesso uma coisa, né? Eu gosto muito de... Não entendo nada de cozinha, não sou bom para cozinhar, não sou bom. Sim. Mas eu gosto de ver, doutora, aqueles programas assim de competição culinária. Tem vários canais assim, sim, né? Eu gosto porque é isso, doutora. Já é um resgate que estão mudando o padrão cultural do alimento, doutora? Exatamente. As pessoas estão indo mais para a cozinha, estão preparando a sua própria comida. Por exemplo, o abacate, você pode consumir ele puro, mas você pode fazer preparações salgadas que ficam uma delícia com abacate. Uma combinação que eu falo que é a minha queridinha, os pacientes consultórios sempre... Opa, anota. É misturar abacate. Aparentemente, quando eu falava, nossa, não combina nada com nada, mas experimenta que fica uma delícia. Abacate com atum, fica uma delícia. Abacate com atum? Com atum. Você amassa o abacate e põe ali o atum. Por quê? O abacate vai dar Posso cremosidade. Colocar um óleozinho em cima? Exatamente. Pode pôr um azeite, ali coloca um salzinho, um cheiro verde, se quiser também. O abacate vai dar cremosidade para o atum. Então, que muitas vezes as pessoas, quando pensam em comer atum, faz o quê? Coloca uma maionese, né? Então, o abacate entra aí como substituto gostoso e, assim, você está ingerindo uma gordura boa também. E a doutora falou assim que o abacate, um atum, um óleozinho, um salzinho. E no salzinho me fez lembrar temperos, né? Temperos. E como a gente tem, assim, outra tela. Assim, vamos falar um pouquinho sobre os temperos. O que ela vai nos dizer sobre tempero? E, diretor, troca de tela. Isso aí, doutora. Tá bonito, tá bem florido aí, doutora. Exatamente. Não me pergunta o nome de nada que eu não sei, doutora, né? Aqui tem uns queridinhos também, tá? Aqui tem o açafrão da terra. O açafrão é um excelente... É aquele que deixa o arrozinho amarelinho? Isso, deixa o arroz amarelinho, tá? É um potentíssimo antioxidante, tá? Ajuda na dor, por exemplo, essas pessoas que sentem muita dor. E é uma pitadinha de nada, uma pitadinha porque ele é bem forte. Um detalhe muito importante é não colocar ele sobre temperatura, sobre o calor. Então, assim, muitas pessoas colocam na preparação ali no arroz o fogo ligado. Tá errado, tá? Você vai perder a propriedade da curcumina, que é o princípio ativo olha do só. açafrão. Então, como é que seria ideal? Ideal, a hora que você desliga o fogo, você coloca com o fogo desligado para ele não ter contato com mas assim no arroz, como é que ele vai ficar amarelinho depois todo o arroz? Só misturar, você desliga o arroz, coloca ali com o fogo desligado e mistura, ele vai incorporar e pronto, tá? Mas ele não pode estar em contato então com... é o queridinho. É o queridinho, um dos, né? Aqui tem a canela, tá? A canela hipoglicemiante, então ajuda a baixar a glicemia. Então sempre as pessoas, por exemplo, diabetes, colocar aí um pouquinho de canela nas frutas, ajuda a baixar um pouquinho a glicemia, a carga glicêmica. Aqui tem também as pimentas, então as pimentas têm um princípio ativo que é a capsaicina, são termogênicas, aceleram o metabolismo, tá? Antioxidante também, então essa parte de temperos... É bom comer pimenta, doutora, assim, é bom, porque tem, claro, tem pimentas e pimentas, enfim, tem até competições culinárias de quem aguenta mais comer. Eu já vi, né? Ou seja, queima tudo, doutora, isso é um... É um pouco de mito, tá? Então, assim, achar que eu vou comer a pimenta e, nossa, às vezes tem uns pacientes que falam, nossa, eu tô comendo pimenta e não tá diminuindo. Não é assim, é um dos alimentos que vai ajudar, mas sozinha, da mesma forma qualquer outro alimento, não dá. Mas o organismo suporta, aguenta? Aguenta. Tem que só tomar alguns cuidados, né? As pessoas que têm uma gastrite, uma esofagite, algumas doenças no estômago, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ela pode ser um agressor aí para gástrico, tá? Entendi. Agora, tem outra tela, doutor? Tem outra tela aqui ou não, né? Tem outra tela? Mas aqui vale falar dos temperos, por favor, que tudo doutora. Que for assim, o mais natural possível, então assim, a salsinha, a cebolinha, o orégano, a páprica, use e abuse desses temperos para que você traga assim, nutrientes para o seu alimento e traga mais sabor, né? Porque mesmo eu sendo nutricionista, eu não gosto de comer uma coisa que não seja gostosa. É o que eu falo para o paciente, você tem que aprender o que vai te trazer prazer, o que vai ser gostoso para você. Nada é proibido, da mesma forma que você não tem que comer uma coisa que você não gosta. Então, não gosta disso, vamos substituir por outra coisa. Então, assim, traga essas especiarias, porque elas são riquíssimas em nutrientes, em propriedades nutricionais, e elas vão agregar muito mais sabor, né? Ô, doutora Maiara, a gente sabe quando a gente se alimenta, né? Por exemplo, se a gente coloca gasolina num carro, combustível, enfim,
o carro vai funcionar, etc. Tem um cano de descarga, né? Tem um cano de descarga que vai... A gente sabe que no avião é a mesma coisa, ou seja, e nós temos a nossa boca por onde entra o alimento, ele entra, vai no estômago, processa, o nosso organismo retém o que interessa para ele, que faz bem para o organismo, etc. Às vezes a gente acumula, vai acumulando, e depois tem a sobra que a gente tem que mandar embora, Assim. Aí tem um cidadão que fez uma escala, doutora, assim, uma escala de Bristol, né? Escala de Bristol. Por mais que você esteja agora nos acompanhando, atenção, hein? Acompanhando o programa Vida e Saúde, de repente, por acaso, nesse momento, você está jantando, bom proveito, bom apetite, assim, mas a gente vai ter que falar, assim, dos resultados finais desse processo todo, que é a escala de Bristol, que eu vou deixar a doutora explicar. O desenho está na tela. Exatamente. Aqui, nada mais é que uma escala de fezes, tá? Então, assim, as pessoas ainda têm, assim, não gostam de falar disso. É uma coisa que eu pergunto também em consultório, e as pessoas querem falar rápido, querem passar. Ok. Mas é uma parte muito importante que tem que ser levada em consideração. Então, assim, você ir no banheiro todos os dias não significa que você está saudável. Então, assim, a gente pergunta, como que está seu intestino? Ah, regular. Tá, regular, mas assim, qual a forma, tá? Porque a forma diz muito como que está nosso organismo. Entendi. Aqui tem todos os tipos, então essas primeiras são as pessoas que têm mais intestino mais preso, então assim, que tem dificuldade para evacuar, são pessoas que não vão no banheiro todos os dias, tá? E daqui para baixo são as pessoas que já têm mais tendência Você já falou, claro, são as formas de fezes, cocôs, enfim, com seus formatos, assim. Que todo mundo deveria saber como Observar. que é e observar, porque mostra muito do que está acontecendo no seu corpo. Então, assim, a melhor forma, né? Então, como deveria estar, né? Qual seria o perfeito, vamos dizer assim, é a tipo 4, né? Que a gente fala que é quando você não tem dificuldade para evacuar, então você não... Porque muitas pessoas sofrem, ficam muito tempo ali, não conseguem, passam um dia sem evacuar. Então, essa forma é quando você tem uma lubrificação suficiente para que você não sofra e você não tem pedaços ali de alimento, você tem uma consistência. Então, assim, é umas fezes com mais consistência. Doutora, é verdade, eu vou perguntar para a doutora, ela tem que responder aqui, né, se é verdade. É verdade que existe também, assim, como a gente está acostumado a ouvir falar que tem banco de sangue, tem banco disso, banco daquilo. Existe também, doutora, banco de fezes? Está começando agora isso a vir para o Brasil, por quê? Nós temos uma composição de microbiota intestinal. O que é isso? Nosso intestino é colonizado por bactérias boas e ruins, tá? Bilhões lá dentro. Exatamente. A gente tem mais bactérias do que órgãos. Então, assim, elas têm essa colonização. Então, bactérias boas e ruins. Então, por que boa e ruim, né? Essas bactérias patogênicas, elas contribuem para o aparecimento de algumas doenças. Da mesma forma que as bactérias boas, elas auxiliam a você não ter algumas doenças. Como, por exemplo, infecção urinária, corrimento, candidíase, até mesmo compulsão muito por doce. Então, o ideal é que você tenha uma microbiota saudável, equilibrada. E o cocô mostra que a sua microbiota está saudável. Então, assim, a pessoa que vai todos os dias no banheiro, que tem umas fezes tipo 4, ela está mais equilibrada, essa microbiota está saudável, tá? E esse transplante, que nem você falou, o banco de fezes, é porque eles já estão começando a descobrir que para as pessoas que não têm uma microbiota saudável, teria a ser feita essa transfusão aí de microbiota intestinal, então você economiza. E é interessante que estão falando de uma forma natural, porque é a natureza nossa, é a fisiologia, é a nossa natureza, porque a gente está acostumado assim, quando a gente prepara aquela horta, prepara aquele canteiro, etc. Assim, qual é o primeiro assim, adubo que a gente escolhe, prefere? É o esterco de animais, assim, porque sabe que lá tem nutrientes fantásticos ali para fazer crescer aquele alface, aquela cebola, aquele pé de laranja, de abacaxi, etc. Então, é importante isso. Ô, doutor, então a dica é observar o tipo de fezes. Exatamente. Qual que eu tenho que ficar mais preocupado, doutora? Os extremos, né? Então, assim, o tipo 7 Deixa aqui, Cassinha, pode passar aqui. Eu tenho um problema de áudio aqui, doutora, assim, por favor. Isso aqui, né? Então, assim, as melhores o programa ao vivo é isso, seriam gente, o tipo isso, 4, tá? E ficar mais preocupado com os extremos. Então, o tipo 1 e aqui o tipo 7. O porque tipo aqui 1 seria... o tipo 1 são as bolinhas, exatamente. Né? A pessoa que está muito ressecada, uma pessoa desidratada, uma pessoa que está ingerindo pouca quantidade de fibras. Água também influencia aí, doutora? Totalmente, totalmente. Um dos motivos que as pessoas não vão ao banheiro todos os dias pode ser falta de água, tá? E precisa ter água para formar a composição de fezes também. Mas assim, eu não tomo água, mas a pessoa toma suco, substitui ou não?
Depende, Mais ou menos. mais ou menos, né? Então, depende também desse suco, o que tem nesse suco e a quantidade que ele toma por dia. Mas os chás entram também, mas a água pura, né, deveria estar sempre presente. Doutora, e às vezes também acontece que quando está muito ressecado, pode até vir com sangue, doutora. Exatamente. Porque está difícil na causar passagem. fissuras, aí a pessoa tem uma dificuldade. E são pessoas, assim, que acabam... isso incomoda, né? Você ter uma dificuldade para ir ao banheiro. Deveria ser uma coisa normal, sem problema algum. Agora, isso aqui, o tipo 7, doutora, esse mais aquosa, é a que a gente pode catalogar com aquelas diarreias? Exatamente. É uma pessoa que tem uma fezes mais líquida, né? Então, assim, ela não tem consistência. Uma diarreia, o que é? É um problema de estômago, é uma... fora da regulagem, doutora, da calibragem? Exatamente, está descalibrado. É muito comum a pessoa, quando ela come assim, muito errado, ela come muita porcaria, ela ter uma desregulação. Então, vamos supor, por mais que ela tenha aí um tipo 4, ela comeu, sei lá, muito. Esse fast food, exatamente, essas comidas de pacote. Exatamente, os pacotinhos, as bolachinhas. Quando ela vai no banheiro, ela desregula o intestino. Por quê? Ela alterou a microbiota e ela vai ter essas alterações mesmo. Então, portanto, é importante observar aí o tipo de fezes. Sim, exatamente. E, claro que não vai ninguém vai tirar foto e postar aí nas redes sociais, não se trata disso, mas pelo menos assim, observa e na primeira consulta com o nutricionista, quando perguntar, é do tipo, aí a doutora vai mostrar isso, é tipo essa aqui, né? Eu tenho a imagem, né, e a pessoa, eu falo nem pela descrição, né, pelo desenhinho mesmo. Okay. Então, assim, qual a sua composição, na maioria das vezes, as suas fezes. Tão importante quanto as fezes, a urina também. Exatamente, que uma urina mais escura é uma pessoa desidratada. Então, foi no banheiro, viu que a urina tá escura, o xixi tá escuro. De manhã é normal, porque teve a noite de repouso, etc. Exatamente. Mas se permanecer durante o dia com a urina escura, não pode acontecer. Então, foi ao falta banheiro, de água. Viu que a urina tá mais escura mesmo, pode tomar água, porque você tá com um nível de desidratação. Gente, quantas informações aqui hoje no Vídeo Saúde com a doutora Maiara. Nós vamos chamar mais um intervalo. Na sequência, temos perguntas chegando. E, é claro, nós queremos ajudar você a ter qualidade de vida e saber como funciona o nosso metabolismo hoje, evitando aquelas dietas loucas, dietas da moda e que prejudicam. Tudo isso e muito mais aqui no Vídeo Saúde, que é seu. E por ser seu, é claro, volta já só para você, mas só para você.